A Grande Muralha da China. Muito além de pedras e tijolos. Imagine uma construção tão colossal que pode ser vista do espaço. Uma obra tão extensa que atravessa desertos, montanhas e vales, cortando o território de uma das civilizações mais antigas da humanidade. Estamos falando da Grande Muralha da China, um dos monumentos mais emblemáticos do mundo, cujo início remonta a 221, sob o reinado do primeiro imperador da China unificada, Qin Shi Huang. Se você ama história tanto quanto a gente, aproveita agora para se inscrever no canal. Deixe seu like, ativa o sininho e fique por dentro de curiosidades fascinantes que mudaram o mundo. Isso ajuda o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade. Bora viajar pela história juntos? Mas será que essa muralha foi construída de uma só vez? Que povos participaram de sua edificação? E mais ainda, qual era seu verdadeiro propósito? Defesa, propaganda política ou controle interno? Hoje você vai descobrir tudo isso e muito mais. Aperte os cintos, porque vamos viajar no tempo até a China Antiga, em plena dinastia Qin, e desvendar os segredos por trás da construção de um dos maiores feitos da engenharia humana. Um império recém-nascido e o nascimento de um titã de pedra. No ano de 221 a.C., Qin Shi Huang, o rei do estado de Qin, conquistou os demais reinos que formavam a China feudal, unificando o território sob um único império. Era o nascimento da China imperial. O imperador, com sua visão grandiosa e autoritária, não queria apenas governar. Ele queria dominar, proteger e deixar um legado eterno. A construção da muralha foi uma resposta direta às ameaças constantes dos povos nômades do norte, especialmente os Xiongnu, ancestrais dos Hunos. As fronteiras eram vulneráveis e, mais do que isso, simbolizavam o limite entre a civilização chinesa e o que se considerava bárbaro. Qin Shi Huang ordenou, então, que se interligassem e expandissem antigas fortificações erguidas pelos reinos conquistados, criando uma única linha defensiva, a Grande Muralha, uma obra feita com suor, sangue e coerção. Ao contrário da imagem romântica de uma construção harmônica, a realidade por trás da muralha era brutal. Estima-se que centenas de milhares, talvez até 1 milhão, de trabalhadores tenham participado de sua construção. Entre eles, soldados, camponeses, prisioneiros e até intelectuais considerados inúteis pelo regime autoritário de Qin. A jornada desses trabalhadores era marcada por sofrimento extremo. Muitos morriam de exaustão, doenças ou fome, e seus corpos eram, segundo lendas, enterrados nas próprias fundações da muralha. A paisagem árida e o relevo acidentado tornavam o trabalho ainda mais árduo. A obra não usava cimento como conhecemos hoje. Em seu início, a muralha era composta de pedras empilhadas, terra batida e madeira, aproveitando os recursos disponíveis em cada região. Só séculos depois é que os tijolos passaram a ser usados em maior escala, principalmente durante a dinastia Ming. A muralha como símbolo de poder e controle. Mas a Grande Muralha não era apenas uma barreira contra invasores. Era também um instrumento de controle interno. Postos de vigilância foram construídos ao longo da muralha, permitindo a comunicação por sinais de fumaça e fogo, numa espécie de internet da antiguidade. Isso facilitava o envio rápido de informações sobre invasões ou revoltas. Além disso, a presença constante de patrulhas e soldados nas fronteiras transmitia uma mensagem clara. O imperador vigiava tudo. A muralha também servia como barreira de contenção para impedir que desertores fugissem do império ou que ideias perigosas cruzassem as fronteiras. A construção da Grande Muralha consolidava o discurso de que o império era civilizado e que o mundo fora de seus muros era selvagem e caótico. Depois de Qin, expansão, abandono e renascimento. Com a morte de Qin Shi Huang em 210 a.C., seu império mergulhou no caos. A dinastia Qin foi substituída pelos Han, que continuaram a construção e manutenção da muralha, ampliando-a ainda mais para o oeste, em direção ao deserto de Gobi. Mas nem todos os imperadores valorizavam a muralha. Houve períodos de abandono e até destruição parcial, conforme as prioridades políticas e econômicas mudavam.
Em algumas dinastias, o foco era a diplomacia e o comércio, e não a guerra. Em outras, os recursos escassos impediam qualquer tipo de manutenção. Foi apenas durante a dinastia Ming, 1368 a 1644, que a muralha ganhou sua aparência mais conhecida hoje, com tijolos bem organizados, torres de vigia imponentes e um traçado sinuoso que acompanha o relevo da paisagem. A ameaça dos mongóis, especialmente após a queda da dinastia Yuan, fez com que os Ming investissem pesadamente na reconstrução e ampliação da muralha. A muralha falhou? Apesar de sua grandiosidade, a Grande Muralha não foi infalível. Invasores conseguiram atravessá-la em diversos momentos. O caso mais famoso ocorreu em 1644, quando os Manchus, com a ajuda de um general chinês traidor, atravessaram a muralha e tomaram o controle de Pequim, fundando a última dinastia imperial da China, a dinastia Qing. Isso mostra que, apesar de todo o esforço, uma muralha, por mais extensa que seja, nunca é garantia absoluta de proteção. A política, a corrupção e as alianças internas podem ser tão perigosas quanto um exército estrangeiro. Mais do que um muro, um legado milenar, a verdadeira força da Grande Muralha da China está no seu simbolismo. Ela representa a perseverança, a disciplina e a engenhosidade de um povo que sobreviveu por milênios às intempéries da natureza e da história. É também um testemunho do poder e dos abusos dos governantes que moldaram o destino da China. Hoje, com mais de 21 mil quilômetros de extensão considerando todas as suas ramificações, a Grande Muralha é patrimônio mundial da Unesco e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Atrai milhões de visitantes todos os anos e inspira artistas, cineastas, historiadores e viajantes do mundo inteiro. Curiosidades que você provavelmente não sabia. Não é uma única muralha. A chamada Grande Muralha é, na verdade, um conjunto de várias muralhas interligadas ou paralelas, construídas por diferentes dinastias em diferentes períodos históricos. Pode ser vista do espaço? É um mito comum que a muralha pode ser vista da Lua a olho nu. Na verdade, isso não é possível. Do espaço próximo à Terra, como da Estação Espacial Internacional, com condições ideais, pode-se enxergar alguns trechos, mas é muito difícil. Códigos de sinalização. Os soldados usavam sinais de fumaça, bandeiras e tambores para comunicar rapidamente ao longo de centenas de quilômetros. Um ataque detectado no leste podia ser comunicado ao centro do império em poucas horas. Serviu ao comércio também. Embora construída para defesa, a muralha também regulava o fluxo de mercadores e caravanas ao longo da Rota da Seda, funcionando como ponto de controle e arrecadação de impostos. Mitologia e fantasmas. Muitos camponeses evitam se aproximar da muralha em certas áreas, acreditando que ela é assombrada pelos espíritos dos trabalhadores que morreram ali. E o que podemos aprender com a Grande Muralha? Em tempos modernos, em que muros ainda são erguidos para separar povos, culturas e ideologias, a história da Grande Muralha nos oferece uma poderosa reflexão. Será que barreiras físicas realmente resolvem problemas humanos? Ou será que é na diplomacia, na cultura e no entendimento mútuo que reside a verdadeira força de uma civilização? A muralha nos ensina que nenhuma fortaleza é invencível e que os impérios mais poderosos podem cair se esquecerem do povo que os sustenta. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de fazer uma verdadeira viagem ao coração da história da China e entender como a Grande Muralha é muito mais do que um simples muro de pedras. É um símbolo de poder, ambição, medo e, acima de tudo, resistência. Agora me conta, você já teve vontade de visitar a Grande Muralha da China? Qual parte da história mais te impressionou? Escreve nos comentários. Vamos conversar. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você receba nossos próximos vídeos com histórias incríveis como esta. E compartilha com alguém que adora história.